A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui o pastor Mário Sérgio, em mais um devocional do culto matutino. A palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 24, versículos 52 e 53. Diz assim: adorando-o eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Meus amados irmãos, essa passagem bíblica, ela nos ensina muito, ela nos esclarece muito acerca daquilo que nós devemos fazer para Deus. Ela deve nos ensinar bastante sobre algumas atitudes que nós devemos perseverar na nossa vida. E essa passagem contradiz, inclusive, o que muita gente tenta ensinar erroneamente acerca do próprio Deus. Perceba que a Bíblia Sagrada vai dizer assim, que logo após Jesus ter ido para o céu, porque a Bíblia diz no versículo 51 que logo após abençoar os seus discípulos, Jesus se apartou deles e foi levado ao céu. E a Bíblia diz que agora, depois que Jesus foi ao céu, os discípulos adoravam ele. A Bíblia diz, e adorando eles voltaram com grande júbilo. Então você observa, voltaram com muita alegria, regozijados pelo momento que eles acabaram de presenciar. Eles acabavam de presenciar, irmãos, que Jesus tinha ido ao céu. Ou seja, o que eles observaram agora foi um dos principais pontos da nossa fé. A ida de Jesus ao céu, o retorno, aliás, de Jesus ao céu. E o que marca o início da nossa esperança de que um dia ele vai voltar para nos levar para a eternidade onde ele está. Agora você observa que a atitude dos que presenciaram aquilo ali, irmãos, eles viram algo tão maravilhoso que eles, mesmo após Jesus ter ido, eles adoraram. E a Bíblia diz que eles voltaram com grande júbilo. Agora tem outro detalhe, é porque a Bíblia Sagrada diz que eles estavam sempre no templo. Preste bem atenção qual deve ser a nossa atitude. A nossa atitude, irmãos, perante Deus deve ser adorá-lo. Adorá-lo sempre, Adorar significa reverenciar, agradar, de todas as maneiras possíveis, um Deus ou uma nação, no nosso caso um Deus, Então nós devemos adorar a Deus sempre, sempre, sempre. E a Bíblia diz, que com grande júbilo nós devemos ir a Jerusalém. Todo mundo sabe o significado espiritual de Jerusalém, a nação escolhida, o local, o povo que Deus escolheu para falar, O povo que Deus escolheu para si, o local que Deus escolheu para falar. No final lá do Antigo Testamento, nós vamos deduzir facilmente, Aliás, desde o período dos reis, por sinal, que Jerusalém virou o centro da adoração a Deus. Mas por que era o centro da adoração a Deus? Lá estava a Arca da Aliança. Era um lugar santo, onde as pessoas iam cantando, Tem os cânticos da subida no livro dos Salmos, que eram cânticos que o povo entoava quando ia para Jerusalém participar das festividades. Então você observa que sempre que nós vamos a Jerusalém, irmãos, nós devemos ir com grande júbilo. A Bíblia chega a dizer assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, irmãos, nós devemos adotar essa postura
de pessoas que adoram com alegria, não é? Não religiosos, mas que sentem alegria no coração, na alma, né? Por serem adoradores de Jesus Cristo. Agora tem outro detalhe, além desse júbilo grande que nós devemos ter quando vamos a Jerusalém, é porque alguém deve dizer assim: mas Jerusalém pode ser a minha casa, onde há a presença de Deus, pode ser meu coração. Só que a Bíblia é perfeita. É que o versículo 53, começa com I. O I é o S sem acento, não é? Na língua portuguesa, o S sem acento tem som de I. É uma conjunção coordenada sindética aditiva, ou seja, ela tem a função de soma. Então significa que é uma sequência de fatos que se somam. Um não existe sem o outro, porque é uma soma. É como se eu falasse de mim e de minha esposa. Eu e minha esposa. Não é? Ou seja, eu sozinho não vale, ela tem que estar perto. Então o versículo 53 diz: e estavam sempre no templo. Significa que eles foram para o templo de Jerusalém, né? Eles não foram a qualquer lugar. E estavam sempre no templo. Aí a Bíblia diz assim, ó, louvando e bendizendo a Deus. Ou seja, aonde é o lugar que os adoradores que adoram com grande júbilo devem estar todos os dias, devem estar sempre. Eles devem estar sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Irmão, isso é uma verdade tão grande que há uma guerra espiritual para que eu e você deixemos de ir ao templo. Para que é uma guerra assim para que a gente até fale mal do templo. Mas, irmãos amados, eu vou falar uma coisa que aparentemente parece uma expressão tão filosófica, não é? Mas eu vou falar, porque diz assim, alguém diz, eu consigo ser crente sem ir na igreja. Não consegue. Sem o templo, nós não conseguimos ser templo. É tão interessante que quando as pessoas deixam de ir ao templo, elas esfriam na fé. Não é que elas sejam religiosas e a fé delas esteja pautada na religiosidade, não. É que o templo foi o lugar que Deus reservou para o nome dele ser louvado e ser adorado. Então, irmãos, o templo tem uma importância muito grande. A frase que eu ia falar é que sem o templo nós não somos templo. Sem o templo, sem ir ao templo, nós temos uma dificuldade muito grande de sermos templo de Deus. É lá onde nós ouvimos a pregação da palavra sendo revelada aos nossos irmãos. É lá, irmãos, onde nós louvamos a Deus com liberdade, onde nós revemos os nossos irmãos. E qual é a importância de rever os nossos irmãos? A importância é porque sem eles nós também não somos templo. Mas, pastor, a gente precisa de Deus para ser templo. Mas a Bíblia diz: amar o Senhor teu Deus de toda a tua alma, coração e entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Como que nós vamos para o céu se nós não amarmos os nossos irmãos, se não convivermos com ele? Onde é o local dessa convivência, irmãos? É o templo, né? É no templo onde nós louvamos juntos, onde o nome do Senhor é adorado, onde nós temos essa dádiva, né, de poder nos reunir para adorar a Deus. Afinal, a igreja é um conjunto de pessoas que foram chamadas para fora. A igreja não é uma pessoa é um templo, né? A igreja é uma coletividade, é um grupo de pessoas. Então, irmãos, aqui está uma grande verdade, ó. E é no templo onde nós ouvimos a maior de todas as profecias, que é a palavra sendo pregada, e onde nós usufruímos das bênçãos de Deus. Irmão, sabe por que é uma luta para a gente não ir ao templo? Porque é lá onde o Senhor declara a bênção sobre a nossa vida. E há uma luta para que nós não sejamos abençoados. Mas em nome de Jesus, se o seu coração estava frio em relação ao templo, nessa manhã, aprenda com os apóstolos, os discípulos
de Jesus Cristo, que o viram indo ao céu. Sabe por que eles adoravam com grande júbilo? É porque eles foram a Jerusalém, para o templo de Jerusalém, adorar com grande júbilo, porque eles foram testemunhas das maravilhas de Deus. Irmãos, olhem, eu vou falar, ontem eu falei em bênção, hoje eu vou falar de novo. Não é para tentar convencer ninguém, é porque o Senhor está preparando a sua igreja para grandes bênçãos, para grandes maravilhas. Só não enxerga isso, irmãos, quem não vai ao templo e não escuta a voz de Deus sendo falada. Em nome de Jesus, irmãos, que a chama reacenda em seu coração, porque você precisa ser participante dessa bênção. Mas, pastor, e se eu não puder ir ao templo por causa da idade, porque as autoridades estão restringindo o acesso, porque faz parte de um grupo de risco? Irmão, não se preocupe. Da sua casa você pode ter acesso ao templo. Hoje em dia tem muitos recursos que permitem isso. A internet, né? O rádio. Então os irmãos podem em casa cultuar a Deus no templo sem ir ao templo nesse período, fazendo uso da tecnologia. Aí alguém vai dizer assim, mas a rede social não é do inimigo? Não. A rede social, a igreja cria uma conta e usa para a glória de Deus. Alguém dá senha para o inimigo, mas a igreja não. Então, irmãos, alegre o seu coração. E no templo, louve ao Senhor e bendiga a Deus com grande júbilo no coração, porque ali há a bênção que vai ser ordenada sobre a sua casa e sobre a sua vida. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor Deus, diante de Ti eu apresento a vida dos Teus servos, cada um dos Teus filhos, Senhor. Que a Tua bênção continue sobre a vida dos Teus filhos. Que a Tua glória continue, Senhor, a ser derramada sobre a vida, sobre a casa dos Teus servos. Que as Tuas promessas continuem se cumprindo, Senhor, em conformidade com a Tua palavra, para testemunharmos que elas provêm de Ti. Meu Deus amado, e que nós possamos ser revestidos de força e de alegria, Senhor, em nossa alma, para, ó Deus, nós irmos a Jerusalém, ao templo, ao lugar reservado por Ti, para o Teu nome ser glorificado e exaltado, para que nós possamos ir ao templo com alegria para louvar e bendizer a Teu santo nome, Senhor, naquele lugar. Meu Pai amado, em nome de Jesus, eu sinto uma alegria do Teu Espírito Santo muito grande neste dia. E eu te peço que essa mesma alegria, Senhor, esse mesmo regozijo na Tua presença, ó Deus, seja derramado sobre a vida dos Teus filhos. Que todos, Senhor, se sintam motivados. Que os hinos de louvor a Ti estejam em nossos lábios, Senhor, para serem entoados com alegria neste dia. Aleluia! Que todos sejam revestidos, aleluia, desta alegria. Aleluia! E que a partir daqui nós sejamos, ó Deus, participantes genuínos das Tuas bênçãos, porque no templo, Senhor, é o lugar onde o Senhor declara a bênção sobre todos nós. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Te peço um dia de paz aos Teus servos, aos lares, à família, aqueles que estão no trabalho, aqueles que estão em casa. Ó Deus, independente de onde estejam ou do que estejam fazendo, que todos sejam alcançados por Ti. Em nome de Jesus, que os corações estejam abertos e que os Teus servos estejam motivados para ir ao templo te adorar. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço por tudo. Amém. Agora receba uma bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor, meus irmãos, e que todos tenham mais um dia abençoado
e feliz na presença do Senhor Jesus.